Oi, turma do livro Perturbações Espirituais de Valdo Franco com Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 8, as atividades prosseguem. Nós vimos na primeira parte, que eu estou dividindo o texto, que ele é grande. Na primeira parte, nós fizemos uma reflexão sobre os conhecimentos que são dados ao homem. Algumas coisas nós podemos saber, outras ainda não. Dentro desse conhecimento que nós recebemos, nós interferimos no meio ao qual nós estamos. Às vezes nós interferimos de maneira positiva, sabemos usar o conhecimento, e às vezes a gente não sabe utilizar e trabalha até contra nós mesmos, influenciando negativamente nos lugares onde nós frequentamos, moramos ou estamos junto com pessoas, e isso acaba acarretando para a gente um ganho ou uma perda espiritual. Aí, hoje, na segunda parte, eu vou dar continuidade aqui na parte da reunião mediúnica, Então, agora partamos. A noite havia chegado com as suas miríades de astros luminosos e o movimento na cidade se tornara mais agitado. Naquela hora em que se buscava o lar após o dia de um trabalho afanoso, chegamos ao nosso recinto de acolhimento e o encontramos repleto de trabalhadores espirituais e de necessitados que chegavam para o benefício do esclarecimento e a terapia fluídica. Muitos semblantes de encarnados apresentavam a máscara do sofrimento, do cansaço, da irritação, das pressões espirituais obsessivas. É o que geralmente acontece, As pessoas procuram um centro espírita quando estão ruim. Grande parte é assim. Desde antes, os encarregados espirituais do socorro haviam se preparado para os atendimentos, e pessoas abnegadas, levemente aureoladas por peculiar luminosidade, postavam-se nos devidos lugares para os socorros imediatos. Então, a gente sempre fala o seguinte, na casa espírita, e até mesmo nas outras religiões, eu acredito que aconteça o mesmo. As pessoas vão em busca de socorro, as pessoas vão em busca de um amparo espiritual, uma tranquilidade, buscar uma paz. E a espiritualidade, sabendo que as pessoas vão naquele horário, que é uma coisa rígida, tem horário para uma missa, tem horário para uma palestra, tem horário para um grupo de desobsessão, tem um horário para um culto. Então, a espiritualidade superior, sabendo desses horários, dessa rotina, eles também nos auxiliam, eles também estão ali naquele horário. Eles, às vezes, chegam bem antes da gente, preparando o lugar, os instrumentos necessários para dar o acolhimento, para dar o socorro àquele que vem buscar. Então, desde antes, os encarregados espirituais do socorro haviam se preparado para os atendimentos e pessoas abnegadas, levemente aureoladas por peculiar luminosidade, postavam-se nos devidos lugares para os socorros imediatos. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, exceção feita quando havia perfeita simbiose entre o enfermo e o seu perseguidor. Os demais de natureza ociosa, perturbadores e viciosos eram impedidos por barreiras vibratórias adredemente construídas. Então, a sala onde se dá um passe, onde tem um trabalho mediúnico, ela contém barreiras pela espiritualidade para que não tenha espírito obsessor, bagunceiro, zombeteiro, ou mesmo mal, que eles possam entrar e perturbar o ambiente. Então, eles não entram sem a permissão da espiritualidade. Existe aquela proteção. A pessoa chega na casa espírita, por exemplo, um pensamento negativo, com aquela vontade de fazer o mal, ou vontade de se matar, ou estar se matando indiretamente, bebendo, fumando, curtindo droga, sendo promíscuo. Então, ele tendo os vícios dele, com certeza ele carrega um amigo espiritual negativo, alguém inferior a ele até, ou inimigo do passado. Quando ele vai entrar na câmara, quando ele entra no centro espírita, na verdade, aquele espírito que anda com ele já é apartado dele naquele momento, a não ser que exista uma simbiose tão grande que o espírito já está subjugando o seu obsediado, aí fica mais difícil para a espiritualidade romper aquele laço, do tipo assim, eu entro numa casa espírita e falo, eu venho aqui para buscar ajuda, mas eu continuo pensando que eu quero matar uma pessoa, eu continuo falando que não, eu vou me matar, não, eu vou continuar mesmo fazendo uma maldade com uma pessoa, eu vou continuar brigando com aquela pessoa. Ou seja, eu estou buscando ajuda, mas eu não estou sendo ajudado, por quê? Porque eu não quero.
Eu não corto esse laço com o meu obsessor. Então, onde eu vou, ele vai. Eu carrego ele comigo. Ah, mas a espiritualidade não pode romper isso? Até pode, mas lembram que a gente tem o nosso livre-arbítrio? Então, tem momentos que a espiritualidade fala, não, tá bom, deixa junto e vamos só acompanhar, né? Não vamos deixar ele se manifestar, fazer mal a ninguém, mas nós vamos ter que deixar ir até os finalmente. Então, às vezes acontece numa igreja, por exemplo, eu já fui em igreja evangélica que a pessoa tá lá dando um testemunho, que eles falam, né? Aí a pessoa tá lá na frente, lá, olha, eu ganhei isso, eu perdi aquilo, a minha família, não sei o que, tal, e quando vê, pum, baixa um espírito na pessoa lá. Já aconteceu de eu ver isso dentro de uma igreja evangélica. A pessoa se manifesta lá na frente do nada. Já começa a entortar a mão, já começa a falar com outro tom de voz e começa a dar risada de todo mundo que tá ali. Porque geralmente esses espíritos mais inferiores, eles são irônicos, né? Eles gostam de testar a paciência dos outros. Eles gostam de instigar na gente o sentimento ruim. Então, eles vão procurar principalmente na parte de ironia, né? De mostrar a sua altivez, a sua arrogância, né? Eles querem dizer que eles são maiores e melhores do que qualquer um. Então, eles querem instigar a gente a um sentimento ruim. Fazendo isso, eles acabam trazendo, inclusive, outros obsessores para conduzir a situação. Então, o que a gente tem que ser vigilante para que essas coisas não aconteçam? A partir do momento que o espírito, uma pessoa é subjugada a um espírito, é porque ela deu muita brecha. Né? Não é tão simples assim, uma obsessão. Se acontece, é porque a pessoa deu a brecha. Então, os amigos espirituais acompanham, ajudam. Dentro da casa espírita, nós temos proteção. Então, mesmo que a pessoa tenha uma subjugação, a casa não foi desamparada. Os trabalhadores e as pessoas envolvidas em tratamento, que vão buscar ajuda, não estão sendo desamparados. Ninguém precisa ter medo de ir numa casa espírita e falar assim, eu vou lá, vai que tem uma manifestação, o espírito cola em mim. Só vai acontecer uma obsessão, seja onde for, num parque de diversão, no banheiro da sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família, no churrasco. Se você tiver com a mente pensando em coisas ruins, você sintoniza e o espírito vem perto de você. E aí ele passa a te obsediar. Os seus vícios vão atrair ele. Então é vigilância. Se você está indo num lugar para você se sentir melhor, continue vigilante. Pense em coisas boas, que nada vai acontecer. Em lugar nenhum. Não é só numa casa espírita. Então aqui ele mostra que o ambiente está sendo preparado pela espiritualidade para acolher os assistidos que estão ali fisicamente, os encarnados, e para também acolher os desencarnados que estão obsediando os encarnados. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão desses espíritos obsessores. Então, não tinha espírito obsessor dentro da sala onde ia ser feitos os passes. Exceção feita quando havia perfeita simbiose, ou seja, às vezes a pessoa está tão colada no seu espírito, né, obsessor, que entrava ela e o obsessor junto. Mas isso é por uma necessidade, inclusive, de tratar o obsessor. Então, nada é acaso. Se foi permitido que o obsessor entrasse junto, era para ser tratado junto. Os demais de natureza ociosa, perturbadores e viciosos eram impedidos por barreiras vibratórias. Então, o que impede o serviço do mal, né, o serviço de espíritos menos elevado, é a vibração. Como eu falei, se você sintoniza coisas boas, você tem uma vibração boa e isso afasta eles. Eles não vêm para perto. O irmão Elvídio recebeu-nos com demonstrações da sua habitual afabilidade, sua gentileza, e conduziu-nos à sala onde, a partir de 20 horas, quer dizer, tem horário para um trabalho sério, sempre tem um horário, né? Teria lugar a atividade mediúnica. O ambiente estava repleto, já presentes os benfeitores, ou seja, já chegam até antes dos encarnados, encarregados da atividade como os espíritos que se deveriam comunicar. Alguns se encontravam em padiolas assistidos por generosos enfermeiros que os cuidavam. Outros, taciturnos, deprimidos, apresentavam-se mergulhados em reflexões amargas. Diversos se agitavam e estorcegavam sob as evocações da desencarnação. Generosos guias atendiam uns e outros, confortando-os e encorajando-os para a renovação interior.
Não havia, porém, qualquer tipo de desordem, porque tudo estava programado para desenvolver-se no horário próprio. Desse modo, o recinto dedicado às atividades mediúnicas deve, sempre que possível, ser preservado de intercações, de anedotário vulgar, de conversação fútil, de atividades não compatíveis com a lei da caridade, porque são oficinas hospitais de acolhimento de desencarnados em preparação para o atendimento que lhes fará grande bem. Então, mais uma vez, lá no início do livro nós vimos isso, e mais uma vez a espiritualidade chama a atenção aqui, ó, dos médiuns. Vai fazer um trabalho mediúnico, não é para ficar de palhaçada dentro da sala onde vai ser tratado o passe, comunicação espiritual. Nós temos que ter regra, nós temos que ter disciplina. Entrou para o trabalho, não é que nós vamos mudar da água para o vinho, deixar de ser brincalhão, deixar de ser bem-humorado, mas naquele momento é um trabalho sério. Então exige seriedade de todos, de todas as formas. Não é para ficar lá comentando sobre a saia do assistido, se é curta, se é longa, se o assistido estava bêbado, se não estava bêbado. Comentários infelizes não vão trazer benefício a ninguém. Então, guardar esse tipo de pensamento aí, pedir perdão a Deus, limpar esse pensamento, e outra, vibrar sempre em favor do próximo. Já trabalhei em grupo onde fica aqueles comentários infelizes do tipo assim, você viu o tamanho da saia da mulher? Nossa, mais um pouco eu vi o útero dela. Esse tipo de comentário não vai trazer benefício a ninguém. A pessoa é azul, a pessoa é verde, a pessoa não sei o quê, parece que ela está com má vontade. Esse tipo de comentário não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa que está indo lá sendo assistida, ela está doente. Então não adianta a gente ficar olhando essa pessoa que está sendo assistida com olhos de crítica. A crítica negativa, que não vai chegar a lugar nenhum, ela pode trazer problemas para nós, porque a espiritualidade inferior está esperando esse tipo de coisa, eles estão vigilantes. Se você erra no teu comentário, se você intimamente está tratando uma pessoa, enquanto médium, você está tratando uma pessoa, mas julgando, condenando essa pessoa, qual é a benevolência que você tem ali? Qual é o amor que você está tendo ao assistido? Nenhum. O seu sentimento não é bom. Então, se o seu sentimento não é bom, sua vibração também não é. Se sua vibração não é boa, você vai estar junto com uma espiritualidade boa, trabalhando em favor do próximo? Claro que não. Então, eles chamam a atenção para a gente que o trabalho mediúnico é coisa séria. Não é um momento de palhaçada, de brincadeira, de sintonizar com coisas do mundo. É um momento da gente sintonizar com coisas do céu. É se ligar com a espiritualidade superior. Eles são bem-humorados? Nós já vimos aqui que eles são. Eles brincam também, mas no momento de brincar. É que nem na sala de aula, às vezes eu era questionada pelo aluno, professora, a senhora é tão legal quando a senhora brinca, por que a senhora não brinca mais? Né? A gente gosta quando a senhora brinca. Eu falava, então, porque tem um momento de brincar e tem um momento da gente falar sério. E o momento de falar sério é quando a gente está aprendendo coisa nova. A gente tem que sintonizar com as coisas novas e se desenvolver diante delas. Agora, quando não tem que aprender nada novo, quando é coisa que vocês já sabem, que vocês podem fazer sozinhos, então a gente brinca, porque não vai atrapalhar vocês. Se a gente ficar brincando fora de hora, vai atrapalhar vocês. E é isso que eu não quero. Então, tô ouvindo barulho lá fora, mas eu acho que não é aqui não. Bom, vamos lá. E hoje o Mike tá no quintal um pouquinho, então vocês vão ouvir latido aí. O novo orientador da reunião mediúnica, o Marcelo, lembra que nós tínhamos lá o Eduardo, que desistiu do cargo dele, né, como administrador da casa espírita, devido ao problema que ele estava enfrentando ali, com a traição com a família. Ele pediu perdão à família, mas ele se separou da esposa para poder assumir o relacionamento com a Iracema. E quando o Eduardo desistiu de ser o administrador, quem entra em cena? Marcelo. Marcelo substitui o Eduardo. Então, o novo orientador da reunião mediúnica passa a ser o Marcelo, que substituiu o companheiro que renunciara à administração da casa. Encontrava-se profundamente emocionado. Sabia do alto significado de uma reunião daquele gênero e considerava-se insuficientemente preparado, nada obstante confiante na misericórdia do Senhor e na proteção dos mentores espirituais. Médiuns e assistentes cooperadores, passistas e dialogadores encontravam-se a postos, quando o diretor sinceramente humilde exorou
a divina proteção para as atividades que deveriam ser realizadas. Sintonizando facilmente com o nosso eu vídeo, de imediato se iluminou enquanto o verbo superior criava uma psicosfera de alta magnitude. Terminada a exoração, Dona Márcia liberou primeiro a comunicação psicofônica do responsável pela atividade de desobsessão que elucidou brevemente a programação da noite, tendo em vista as dificuldades promovidas por espíritos perversos da falange inimiga de Jesus, trabalhando em nobre sociedade espírita em outro bairro da cidade. Então, Marcelo assume esse novo grupo, né? Ou melhor, ele, por ser novo ali, assume o grupo mediúnico para que venham manifestações que são inimigas de uma outra casa espírita próxima deles ali. Tratava-se de uma luta interna, que surgira por indução desses companheiros inditosos, entre duas irmãs que dirigiam essa sociedade. Uma delas, mais experiente, humilde, assumir o compromisso de manter fidelidade à codificação espírita conforme elaborada por Allan Kardec. Amante da caridade, sob todos os aspectos considerados, dedicava-se ao atendimento dos menos favorecidos pelos bens materiais, que nela encontravam a figura materna e paciente da verdadeira cristã. Como, porém, a casa houvesse crescido muito pelos benefícios realizados a todos quantos a buscavam, ocorreram também pessoas mais afortunadas e elegantes, portadoras de cultura e exigentes sob o ponto de vista filosófico, que passaram a ser atendidas pela outra, mais jovem e gentil Carolina. Então, Senira era uma médium e trabalhadora da casa, irmã de Carolina. Senira era séria e trabalhava essa questão da caridade com os mais necessitados de bens materiais. Então, a Senira, ela trabalhava em forma de ajudar pessoas que passavam fome, que estavam na sua vulnerabilidade. Já a Carolina era mais nova, mais falante, mais espontânea, e as pessoas mais afortunadas, né, na questão financeira, gostavam muito da Carolina e passaram a frequentar a casa ajudando os mais necessitados. Conforme você começa a ajudar os mais necessitados, a tendência é aumentar o número. Começou a aumentar o número de necessitados nessa casa, olha lá, entusiasta e menos conhecedora do espiritismo, era a portadora do verbo fácil. Essa é a Carolina, a mais nova, que atraía os jovens em razão das colocações mais concordes com as exigências sociais do momento, tentando demonstrar que o espiritismo não se envolve com as questões éticas. Olha o erro aí. Especialmente aquelas que dizem respeito ao comportamento sexual. Então, às vezes as pessoas confundem muito no espiritismo a questão do livre-arbítrio. Aí você vai lá e fala para as pessoas assim, olha, já que o espiritismo, ele prega o livre-arbítrio, você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Tudo é possível, tudo aquilo que você deseja, você pode. Só que o próprio Santo Agostinho, ele falava assim, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Isso não foi o espiritismo que trouxe, já é velho essa fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações. Quando nós interpretamos que é tudo possível ao homem, a gente está dando liberdade, inclusive como se fosse uma criança. Falar para a criança assim, ó, você pode comer o que você quiser. Você pode dormir a hora que você quiser. Você pode ir para a escola se você quiser. Você tem a sua livre escolha. A criança vai escolher o quê? Então, para tudo na sociedade, seja a sociedade dentro de uma família, num grupo espírita, uma sociedade dentro do trabalho, da área profissional, tudo tem que ter um limite. Se não tiver, a coisa descamba. Então, enquanto a Senira trabalhava dentro dos princípios morais, dentro da codificação mais séria, né, onde existe aquela caridade feita com amor, a Carolina ganhava pessoas através dessa fala bonita. Ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O centro espírita não tem preconceito. O centro espírita não tem dogmas, ritos. Aqui você tem a liberdade. Quando você começa a passar para quem não tem muito conhecimento, esse tipo de fala se torna um pouco perigoso. Eu cheguei numa casa espírita onde as pessoas falavam a questão da sexualidade, como foi dito aqui, né? Que o comportamento sexual. Então, o centro espírita não
não taxa as pessoas que são homossexuais aqui. Você pode ser homossexual, você pode ser bissexual, você pode fazer o que você quiser na questão sexual. A escolha é sua. A católica, não. Você tem que primeiro namorar, noivar, para depois casar. Você não pode ter relação sexual antes do casamento, que é pecado. Na evangélica, geralmente, também é essa linha de pensamento. Você não pode ter uma vida sexual antes do casamento. Mas eu fui num centro espírita uma vez que a pessoa falou, não interessa a idade, não interessa com quem, a parte sexual é sua, você tem o livre-arbítrio, a livre escolha, quando e como, quando você achar conveniente. Complicado você fazer isso. Se você dá total liberdade a uma pessoa que não tem maturidade, a tendência é ela fazer, desculpa a palavra, merda, né? Então, a gente tem que nortear. Não é que o centro espírita, né, o espiritismo em si, ele é totalmente liberal. Ele coloca para você tem o seu livre-arbítrio. Porém, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, existem pessoas hoje que estão fazendo a transição sexual. Eu sou mulher, eu quero cortar meu peito, eu quero colocar prótese, eu quero virar um homem. Vou tomar hormônio, vai crescer barba e tal. A pessoa se transforma. Daqui a pouco a pessoa, mas eu tô tão infeliz. Eu não quero ficar homem, eu quero voltar a ser mulher. Aí torna de novo, fazer cirurgia, botar peito, tirar a prótese, não sei o quê. Então fica mexendo no seu corpo o tempo todo, acaba ficando completamente descontente consigo, infeliz, incompleta, vai dando vazio, vai entrando em depressão. E acontece o quê? Grande parte dessas pessoas tem um desequilíbrio emocional tão grande que acabam se matando. E não tem religião que sustente isso. Então, se o espiritismo falar assim, olha, você pode tudo, você está concordando com essas coisas. E a gente não pode concordar com essas coisas, porque se a gente não colocar uma barreira, pelo menos, algo assim que, poxa, cuidado, né? Você não pode ir tão além, as pessoas vão se arrepender e aquilo que cabe à doutrina, cabe ao espiritismo ajudar a não sofrer, nós estamos contribuindo, empurrando para o sofrimento. Então, eu não posso aceitar isso. Eu, enquanto espírita, talvez eu seja um pouco mais cabeça dura, quadrada, antiquada, porém, eu sei o que pode acontecer lá na frente. Esses desequilíbrios emocionais, esses desequilíbrios, inclusive no meio social, eles atacam o principal de tudo isso. Deus criou o homem e a mulher para fazer uma família. A instituição mais forte que nós temos, a maior de todas, é a família. É ali que se concentram os espíritos que precisam passar por suas provas, expiações, pagar seus débitos, desenvolver em grupo, se perdoar, existir uma união, desenvolver o amor verdadeiro. A maior instituição que existe é a família. Quando você começa a pensar muito em você, no seu corpo, eu quero peito, não quero peito, eu quero ficar branco, eu quero ficar preto, eu quero ficar... Você não está pensando no próximo, você está pensando só no seu eu. Então, quando você passa a dedicar muito no seu eu, você está reforçando o quê? O egoísmo e o orgulho, que são justamente as duas chagas que Jesus, desde lá atrás, já vem falando. Gente, as piores chagas, as maiores chagas que o ser humano pode ter, que o espírito pode ter para não avançar moralmente, é o orgulho e o egoísmo. Quanto mais eu inflo o meu orgulho e o meu egoísmo, mais atrasado espiritualmente eu fico. Patrícia, não pode ter vaidade? Pode. Não pode se cuidar? Pode, mas sem excesso. Todos os excessos causam desequilíbrio. Eu vou colocar aqui uma ponte. Se eu começar a colocar muito peso, que não vai dar, né? Mas se eu começar a colocar muito peso nessa ponte, começar a colocar muito, a ponte tende a tombar. E aquele lado onde eu coloquei muito, vai cair. Vai desequilibrar o que deveria estar retinho aqui, ó. Então, a mesma coisa são nossos sentimentos. Se eu começar a colocar aqui, que eu tenho que cortar cabelo, que eu tenho que pintar cabelo, que eu tenho que colocar cílio, que eu tenho que colocar peito, que eu tenho que colocar bunda, que eu tenho que colocar aí, colocar. Eu tô me transformando, de verdade. Mas não pode se transformar pro bem? Pode. Mas olha quanto peso eu fui colocando em mim. O descontentamento, luxúria,
vaidade, egoísmo, orgulho, e aquilo ali vai caindo. Vai chegar uma hora que eu vou ter que prestar conta de tudo isso. Poxa, Deus já me fez perfeito. Quando os evangélicos chegam a citar que nós não podemos cortar um cabelo, que a gente não pode tirar um pelo do corpo, que tudo isso é mutilação, eles estão indo no extremismo, mas na verdade é uma mutilação. Se você for ver, até um pelo que você tira do rosto, né, uma sobrancelha que você faz para fazer mais ela desenhadinha e tal, é uma mutilação, você está tirando algo do teu corpo. Ou então você está colocando algo no teu corpo. Esses dias eu vi uns vídeos, gente, que a coisa chegou a tal extremo, nossa senhora, eu fiquei horrorizada. O cara coloca uns caroços na testa, pinta o rosto todo de verde, de preto, coloca umas lentes no olho que fica com o olho esbugalhado. Eu não sei se essa figura que criam, né, em torno do diabo, por exemplo, chifrinho e tudo mais, eu não acredito que exista a figura demônio, mas eu acredito que existem transformações físicas que se assemelham a um monstro. Eu associo o demônio a um monstro. Então, existe diabo? Não, não existe, mas existem monstros que nós criamos na nossa cabeça, que nós criamos na nossa energia, e a pessoa fica completamente transfigurada, né? Hoje em dia, eu estava conversando com um amigo ontem, eu falei, tá chegando a um ponto na polícia militar aqui no estado de São Paulo que a gente já não sabe mais diferenciar a cara de um bandido e a cara de um polícia. O policial tá se enchendo de tatuagem no rosto. Peraí, não tem, eu não consigo entender a diferença que existe entre um e o outro, porque antigamente você batia o olho no cara assim, todo tatuado, e falava, vixe, aquele ali, né, não é gente boa. Mas é um preconceito. Não, não é preconceito, é porque era um conceito. Se enchia de tatuagem, era um bandido. Agora você pega um policial hoje, os caras tudo bombado, se for para correr não aguenta por causa dos asteroides, como é que chama? Esteroide, sei lá, umas bombas que eles tomam aí. Os caras não aguentam correr, os caras não aguentam fazer força, pega peso na academia, mas não consegue pegar um bandido. E o rosto assim, todo transfigurado. Então, assim, cadê um alinhamento, né? Uma postura, um padrão? Tá fugindo do padrão. E quando você dá essa liberdade para fugir do padrão, a coisa descamba. Descamba mesmo. Daqui a pouco vai ser normal você ver um policial na rua. Não que não aconteça, já acontece, mas tá incubado, né? Daqui a pouco vai ser natural você pegar um policial no meio da rua e dividir a cocaína com o bandido, cheirando cocaína no meio da rua. Por quê? Porque a droga vai ser liberada, né? Tudo que é liberado demais causa danos. Tudo que é desequilíbrio para um lado causa danos. As coisas têm que andar de acordo. Mas quem dita as regras é um equilibrado? Quem dita as regras, se for humana, vai ter erro, vai ter falha. Mas como é que eu posso saber se a regra é humana ou ela vem do campo espiritual superior, não sei o quê? A nossa consciência diz isso. Jesus dizia que se você quer saber onde está o céu e o inferno, está aqui dentro, ó. Aqui mostra pra gente se vai dar certo ou vai dar errado. Olha lá na frente. Se é algo que você pode se arrepender, se é algo que lá na frente você vai ver que vai ter consequência ruim, tá errado, não faça. Mas aí que tá. 2 irmãs biológicas estão trabalhando no centro espírita e, no entanto, uma tem uma postura mais rígida, mais tradicional, ligada à caridade, ao amor ao próximo. E a outra, para conquistar pessoas, tudo pode. Dentre a mais chata e a mais bacana, lógico que a mais bacana, a mais liberal vai atrair mais pessoas. E atraindo mais pessoas, elas se sentem o quê? Elas se sentem incomodadas com aqueles que realmente precisam de ajuda. Aquelas que são incomodadas, que estão, né, numa posição melhor, não precisa de ajuda financeira. Essas precisam de ajuda moral, espiritual. Mas são tão soberbas, são tão, né, iluminadas, que elas não reconhecem que precisam de ajuda. E ainda não querem que os outros mais caridosos, menos favorecidos, que precisam tanto da caridade, que eles não vão no lugar porque eles estão incomodando. Vê lá.
Vai vendo o que acontece aqui, ó. Sem qualquer dúvida, era uma pessoa portadora de bons sentimentos, porém mais comprometida com o mundo social do que com a limpidez e austeridade dos princípios da doutrina espírita. Então, essa Carolina, ela era uma pessoa boa, mas ela estava mais comprometida com esse negócio do social, da liberdade, né? Do que todo mundo tem condições de se melhorar, de evoluir materialmente, financeiramente, do que com aquela caridade, a princípio, dos mais necessitados. Então, Carolina tinha essa diferença aí com a Senira. Em razão da falta de siso, atraía pessoas fúteis, sabe? Essas pessoas do nariz empinado, que eu acabei de falar. E vinculava-se a relacionamentos pouco recomendáveis. Inevitavelmente, sucederam-se os choques entre as duas trabalhadoras nessa casa espírita, Senira e Carolina, as duas irmãs. Senira, a devotada servidora da causa, que estudava o espiritismo, e o tinha na condição de consolador que Jesus prometera. Mantinha-se gentil, bondosa, mas de caráter digno de verdadeira cristã. Carolina, menos cuidadosa, com os valores do espírito, rebelava-se contra a ação da caridade material, especialmente aquela que envolvia os membros da instituição no auxílio aos irmãos da retaguarda, os filhos do Calvário, que nos foram recomendados pelo Mestre, a fim de que o assistíssemos. Então, uma queria uma coisa, outra queria outra. Começaram a dar atrito. A sopa distribuída aos esfaimados, a palavra orientador e a assistência física, econômica e mental causavam-lhe mal-estar, porque preferia a convivência rápida e irresponsável com outros membros que sintonizavam com a sua forma de ser. Já se havia praticamente estabelecido a cisão entre as duas, quando Senira recorreu em fervorosa oração ao auxílio do mentor espiritual. Então, quem foi buscar ainda ajuda para essa situação? A irmã fervorosa na fé cristã. Ela fez oração e pediu aos mentores ajuda, né? Sob orientação espiritual do venerando Dr. Bezerra Astolfo, né, Bezerra de Menezes, o guia espiritual da sociedade, que na terra fora franciscano, devotado ao amor e à renúncia, ora encarregado de orientar alguns companheiros antigos que haviam fracassado no apostolado do Santo de Assis, não ocultava a preocupação que o tomava ante o perigo de uma divisão perniciosa entre os membros da casa. Somava-se a essa preocupação alguns comentários menos dignos da vizinhança que se dizia incomodada com a presença dos mendigos e de aflitos, se acotovelavam às portas do núcleo de socorro, aguardando amparo e direcionamento para suas existências. Então, as pessoas que estavam em volta daquele centro já começaram a ficar incomodadas, porque aparecia tanto mendigo, tantas pessoas necessitadas no centro, e os que estavam em volta se incomodavam. Geralmente, esse incômodo da vizinhança é causado por obsessores. Como a gente viu aqui no texto, né, passado, eles não vão atacar diretamente a casa espírita. Eles vão utilizar os corações que estão invigilantes para que de dentro para fora saiam as confusões, os conflitos. E aí também as divisões. Dividindo, você enfraquece. Enfraquecendo, você sucumbe. É uma tática. Alguns chegaram a propor um plebiscito para a remoção da instituição de caridade para uma região afastada das residências de luxo. Em vez desse pessoal ajudar, queriam que o pessoal saísse dali. Não querem ver o problema. Curiosamente, não preocupavam aos moradores afortunados a invasão de traficantes bem vestidos que distribuíam drogas ilícitas às crianças, jovens e adultos, o jogo vulgar do sexo destituído de pudor e de significado edificante. Ou seja, promiscuidade e droga não incomodava esses moradores, só incomodava a assistência aos pobres. Vê bem como isso tem coisa da espiritualidade inferior. Essas mazelas morais, que são as grandes feridas às almas aturdidas, pareciam dar maior destaque ao bairro elegante,
onde praticamente tudo era permitido, estando aos seus moradores acima do bem e do mal. Então, até aqui, já deu um tempo, né? 35 minutos. Então, até aqui, o que a gente entende? Que para derrotar um centro espírita, basta os espíritos inferiores agirem de uma maneira paciente, devagar, atacando pessoas em volta ou as que estão dentro da doutrina com intuições negativas. Aos poucos, eles conseguem criar confusões, desequilíbrios, divergências. Esses conflitos acabam dividindo as pessoas, enfraquecendo os seus desejos de bem comum, né? De trabalhar pelo bem comum, e algumas vezes o rompimento. E quando se tem o rompimento, corre o risco de fechar a porta da casa espírita. Eles tentaram, através do Eduardo da Iracema, enfraquecer a família do Eduardo, enfraquecer a casa onde ele está. Mas a espiritualidade trabalhou em favor do Eduardo da Iracema, da sua família e da casa espírita, de modo que colocou cada qual no seu devido lugar, ajeitou, né, para que a casa espírita pudesse continuar em pé. E agora a gente vê outro exemplo, da Carolina e da Senira, que também são atacadas para que a casa espírita onde elas trabalham seja também desmoronada. Aí amanhã a gente vê a continuidade dessa história. Vai estar falando aqui sobre alguns casos que ocorreram dentro desse centro onde a Senira e a Carolina trabalham, tá bom? Até amanhã.